Jiddu Krishnamurti. Os ensinamentos são importantes por si mesmos e intérpretes ou comentadores apenas os distorcem, sendo aconselhável ir diretamente à fonte, os próprios ensinamentos, e não valer-se de nenhuma autoridade. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A verdade não pode ser trazida para baixo. É o indivíduo que deve fazer o esforço para ascender até ela. O pensamento é tempo. Ele nasce da experiência e conhecimento, que são inseparáveis do tempo e do passado. O tempo é o inimigo psicológico do homem. Nossa ação é baseada no conhecimento e, portanto, o tempo, assim como o homem, é sempre um escravo do passado. O pensamento é sempre limitado e, assim, nós vivemos em constante conflito e luta. Não há evolução psicológica. Quando o homem se torna consciente do movimento de seus próprios pensamentos, ele verá a divisão entre o pensador e o pensamento, o observador e o observado, o experimentador e a experiência. Ele descobrirá que esta divisão é uma ilusão. Só então haverá observação pura, significando isso percepção sem qualquer sombra do passado ou do tempo. Este vislumbre atemporal traz uma mutação profunda e radical na mente. O importante é o ser e não o vir a ser. Um não é o oposto do outro. Havendo o oposto ou a oposição, cessa o ser. Ao findar o esforço para vir a ser, surge a plenitude do ser, que não é estático. Não se trata de aceitação. O vir a ser depende do tempo e do espaço. O esforço deve cessar. Disso nasce o ser que transcende os limites da moral e da virtude social e abala os alicerces da sociedade. Esta maneira de ser é a própria vida, não um mero padrão social. Lá onde existe vida, não existe perfeição. A perfeição é uma ideia, uma palavra. O próprio ato de viver e existir transcende toda a forma de pensamento e surge do aniquilamento da palavra, do modelo, do padrão. Eu sustento que a verdade é uma terra sem caminho e que dela não vos podeis aproximar, por qualquer caminho, de qualquer tipo, por qualquer religião, por qualquer seita. Este é o meu ponto de vista, e eu atenho-me a isso. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho, não pode ser organizada. Nem deveria qualquer organização ser formada para liderar ou coagir as pessoas por qualquer tipo de caminho particular. Se entenderdes isto, não sabereis quão impossível é organizar uma crença. Uma crença é puramente uma questão individual, e não podeis nem deveis organizá-la. Se isso fizerdes, ela torna-se morta, cristalizada, torna-se um credo, uma seita, uma religião a ser imposta a outros. Nisso não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há mestre, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, você é o mestre, você é o guru, você é o líder, você é tudo. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio encontra o imensurável. A liberdade não é uma reação, nem tampouco uma escolha. É pretensão do ser humano achar que, por ter escolha, ele é livre. A liberdade é pura observação sem direção, sem medo de punição e recompensa. A liberdade é sem nenhum motivo. A liberdade não está no fim da evolução humana, mas se encontra no primeiro passo da sua experiência. Pela observação, a pessoa começa a descobrir a falta de liberdade. A liberdade é encontrada no estar atento, sem escolha, à nossa existência e atividades diárias. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, que são inseparáveis do tempo e do passado. O tempo é o inimigo psicológico do ser humano. Nossa ação é sempre baseada no conhecimento e, portanto, no tempo. Assim, o ser humano é sempre escravo do passado. O pensamento é sempre limitado e assim nós vivemos em conflito e luta constantes. Não há evolução psicológica.
A verdadeira revolução não é revolução violenta, mas a que se realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes humanos, os quais, pela influência de suas vidas, promoverão gradualmente radicais transformações na sociedade. Ser como nada é essencial. Assim como um copo só é sutil quando vazio, assim somente quando se é como nada é possível receber a graça de Deus, a verdade, o que você quiser. Através do autoconhecimento, você começa a descobrir o que é Deus, o que é a verdade, o que é aquele estado que é eterno. Cabe então indagar: é possível viver neste mundo sem autoimagem? Quando há uma compreensão do medo, há um entendimento de todos os problemas relacionados a esse medo. Quando não há medo, há liberdade. Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e útil. Porém, alimentar-lhes as almas é ainda mais nobre e mais útil. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Liberdade e amor andam juntos. Amor não é reação. Se eu o amo porque você me ama, trata-se de mero comércio, algo que pode ser comprado no mercado. Amar é não pedir nada em troca. É nem mesmo sentir que está oferecendo algo. Somente um amor assim pode conhecer a liberdade. Quando vemos uma pedra pontiaguda em um caminho frequentado por pedestres descalços, nós a retiramos não porque nos pedem, mas porque nos preocupamos com os outros. Não importa quem sejam. Plantar uma árvore e cuidar dela, olhar o rio e desfrutar a plenitude da terra. Para tudo isso é preciso liberdade, e para ser livre é preciso amar. O homem que sabe que está em silêncio, o homem que sabe que ama, não sabe o que é o amor ou o que é o silêncio. Podemos ir longe se começarmos de muito perto. Em geral, começamos pelo mais distante, o supremo princípio, o maior ideal, e ficamos perdidos em algum sonho vago do pensamento imaginativo. Mas quando partimos de muito perto, do mais perto que é nós, então o mundo inteiro está aberto, pois nós somos o mundo. Temos de começar pelo que é real, pelo que está a acontecer agora. E o agora é sem tempo. Afirmo novamente que a verdade é uma terra sem caminho. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Tem de encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. O espírito crítico é essencial, o questionamento é correto, mas nós fomos treinados para não questionar, para não criticar. Fomos cuidadosamente treinados para nos opormos. Por exemplo, se eu disser algo que não vão gostar, como o farei, espero naturalmente, começarão a opor-se, porque a oposição é mais fácil do que descobrir se o que eu digo tem algum valor. Se descobrirem que o que eu digo tem algum valor, então a ação, e por isso terão que alterar toda a vossa atitude perante a vida. Por esse motivo, como não estamos preparados para fazer isso, criamos uma hábil técnica de oposição. Isto é, se não gostarem de qualquer coisa que eu estou a dizer, apresentam todos os vossos preconceitos profundamente enraizados e obstruem-na. E se eu estiver a dizer algo que os possa magoar ou que os possa aborrecer emocionalmente, refugiam-se nestes preconceitos, nessas tradições, neste pano de fundo e reagem a partir desse pano de fundo, e a essa reação chamam crítica. Para mim não é espírito crítico, é apenas oposição habilidosa que não tem valor. Volto a dizer, o autoconhecimento é o começo da sabedoria, portanto, o começo da transformação, da regeneração. Temos a intenção de alcançarmos essa compreensão? Temos que questionar a vida, o total processo da existência, o verdadeiro significado da vida, para não nos tornarmos medíocres. Nos abarrotamos de notícias de segunda mão,
conhecimentos efêmeros, raros, intelectualismos. A vida é a imortalidade do amor. No amor não existe tu nem eu. Minhas não são estas palavras, e sim do Mestre que me instruiu. Sem ele nada poderia ter feito, porém, com o seu auxílio comecei a trilhar a senda. Tu desejas também entrar na mesma senda? Por isso as palavras que ele me dirigiu te auxiliarão se as obedeceres. Não basta dizer que são verdadeiras e belas. O homem que deseja obter êxito necessita fazer exatamente o que lhe é ensinado. Olhar para o alimento e dizer que é bom não satisfaz um faminto. É necessário estender a mão e comê-lo. Da mesma forma, não basta ouvir as palavras do Mestre. É preciso fazer o que ele diz. Atento à menor palavra, ao menor sinal. Pois se uma indicação não for seguida, se uma palavra for desprezada, perdidas ficarão para sempre, porque o Mestre não fala duas vezes. Nós somos como o resto do mundo, é um vasto e infinito rio, e quando morremos, seremos o resto, movendo-nos no mesmo fluxo que antes, quando estávamos vivos. Mas o homem que compreende a si mesmo radicalmente, que resolveu psicologicamente todos os problemas em si mesmo, ele não pertence a esse fluxo, ele saiu dele.